Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Biblix, agora uma nova série, terminamos a série de Gênesis e hoje a gente começa uma nova série, agora de um livro do Novo Testamento, 2 Timóteo. Nós temos aí, provavelmente, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse texto. Vamos começar, a trabalhar sobre esse texto, fique conosco. E é bom tê-los aqui. Ajudem a gente a divulgar também o nosso podcast. Nós estamos aí nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, se inscreva aí para poder estar acompanhando o nosso canal do YouTube também. A gente está à disposição. Eu sou o Daniel Vasconcelos. Reverendo André Lima. E Reverendo Felipe Menezes. Estamos juntos? Show de bola. Então, vamos entrar, 2 Timóteo. Queria que a gente abordasse agora, amados pastores Heavy Tom e Heavy Rex. A gente vai ter que revelar o seu novo apelido já, tá? Reverendo Neil, do Biblix. Da Matrix, né? Se fizer pergunta para mim, eu vou virar. Você vai ele, fugir da pergunta, desviando dela. É isso aí. Falar um pouquinho antes da gente entrar no texto em si. Hoje a gente vai ver o capítulo 1, mas a gente vê um pouquinho da introdução ao livro, Autoria, data, propósito, contexto. O que vocês têm para falar para a gente aí da segunda epístola de Paulo a Timóteo? Bom, pelo cenário, a gente já sabe que Paulo tem uma sequência de registros de epístolas em prisão. Afinal, a primeira circunstância de tudo isso é Paulo desde Cesareia, em Jerusalém também, desde sua prisão, caminhando sentido a Roma para receber juízo superior, isso tudo faz parte. A gente sabe que quando Paulo está nessas cadeias, em primeiro lugar, ele tem certa expectativa de sair, ele tem entendimento de que vai durar pouco, ele quer visitar a igreja de Roma logo assim que sair, enquanto já escreve a ela da prisão. Sabemos que Paulo é cidadão romano, Então, Paulo, inclusive, possui esse nome, inclusive helênico, possivelmente por ser cidadão romano. Um cidadão romano tem 3 nomes: seu nome de nascença, seu nome de cidadania e seu nome de localidade, de onde ele habita, de onde ele vem. Não à toa, Paulo, que é uma expressão para pequeno, na cultura romana, que já pode identificar o tipo de cidadão que Paulo é. Existem pelo menos 3 tipos de cidadania romana. Ele, Saul ou Saulo, seu nome de nascença, Paulo pelo tipo de cidadania e, de fato, em grande chance, de Tarso, que é a alcunha que também o acompanha de sua origem. Possivelmente, seu nome romano guardaria esses 3 sentidos, Então, Paulo já teria esses nomes. A gente sabe que Paulo não acontece, o que muita gente imagina, que Jesus, quando o chama, muda seu nome, e se chamarás Paulo. Gente, isso não acontece, não. Não há essa narrativa no texto de Atos. Porque a gente viu isso em Gênesis, A gente viu isso em Gênesis acontecendo várias vezes. Não é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Não é. Afinal, a gente vê até um recurso do discurso grego, um recurso retórico, onde aquele que é maior, aquele que está no comando ou que tem primazia na ação, recebe um nome à frente. Vou mostrar na prática o que isso quer dizer. Quando a gente começa a ouvir a história de Paulo, quando ele está indo ainda, se preparando em Antioquia, indo para a primeira viagem missionária, quem sai a viagem é Barnabé e Saulo. Barnabé é o relator dessa comissão, ele vai à frente, ele é o proponente. Paulo vem depois, é um recurso retórico grego para já mostrar essa evidência para a gente. Quem é proeminente? Durante a viagem, para-se de falar Barnabé e Saulo e já começa a se falar Paulo e Barnabé. Ele não só toma a proponência a partir de alguns episódios, como o nome dele já aparece diferente. Também, a parte semelhante daqui, com o texto de Gênesis, é que o nome de Paulo também é diferente para mostrar a sua função diferente. Ele é o apóstolo dos gentios. Por isso, a alcunha dos gentios, da sua própria cidadania romana, passa a ser mais evidente e mais conclamada por ele, como a marca dessa função. Além destas coisas, ao longo de todo o seu ministério, que começa lá em Atos 9, já vai chegando lá em Atos 28, com sua prisão,
o tempo vai passando, né? Começa lá por volta do ano 34 e vai passando até que já ao fim, né, de toda essa trajetória e ministério, por volta do ano 65, acontece o episódio onde esta carta de 2 Timóteo é redigida. Algumas curiosidades sobre esse contexto, né, que são muito comentadas, né, são interessantes de serem observadas. Por exemplo, como Paulo é cidadão romano e já vimos, ele lança a mão, né, desse recurso em várias ocasiões, mesmo quando açoitado, depois se revela, o açoitador ainda fica um pouco com medo. Meu Deus, eu apliquei um juízo não romano a um cidadão. Então, isso causa espanto. A honra da cidadania romana, ela pode ser de nascença, ela pode ser outorgada divinamente, né? Isso falando das famílias cortesãs, do Senado, do próprio imperador, né? E mesmo dos cônsules republicanos, ou seja, a cidadania ali for outorgada pelos deuses, ou ela pode ser comprada. Todos, em qualquer uma dessas categorias, são completos cidadãos romanos e têm esse direito admitido por toda a sua vida. Não é política romana destituir alguém de sua cidadania. Não importa o crime que se cometeu. Por exemplo, Paulo, como um cidadão romano, preso em Roma, foi preso como um cidadão romano, como a gente acabou de dizer, ou seja, em uma vila, em uma casa, prisão domiciliar. E Paulo, nessa prisão domiciliar, como todo cidadão, poderia não só receber visitantes, como poderia ter até 3 indivíduos vivendo com ele para lhe servir, para ajudar, lhe auxiliar durante aquele período. Ora, o próprio Epáfras, vindo de Colossos, ficar ali com Paulo, fora para lá para ficar com Paulo e assisti-lo, né? E Paulo manda em seu lugar, inclusive, Tíquico, levando consigo a carta e levando consigo também Onésimo, algo que liga a igreja de Colossos à epístola de Filemon, né? Sendo possivelmente que essa igreja fosse organizada na residência do próprio Filemon. Nesta ocasião, Paulo recebe material, Paulo recebe esses irmãos e aproveita e escreve às igrejas, escreve aos seus queridos, aos seus discípulos, e está entendendo que logo, logo será liberto e poderá visitar esses irmãos. A curiosidade que fica é que Paulo, tendo sido primeiramente preso em Roma, é liberado depois de algum tempo, depois de cerca de 1 a 2 anos, Paulo é liberto e fica pelo menos mais 1 ano e 1 ano e meio solto, viajando, talvez indo até a igreja de Roma, que ele já queria visitar, já tinha demonstrado esse desejo, e depois é preso de novo na prisão que vai levar ao seu martírio. Essa é a primeira possibilidade do texto, uma possibilidade também muito entendida, né, pela própria igreja ao longo dos séculos. Outra possibilidade... Só para a gente não perder, só para a gente não perder a cronologia aqui, que talvez o pessoal que tá ouvindo a gente fique com dúvida. Nas Sagradas Escrituras, a gente tem claro 2 prisões de Paulo, que é aquela primeira de Filipos, que foi rapidinha, que o pessoal está discutindo ela, lá no capítulo 16 de Atos, e aquela que acontece lá em Jerusalém, que é a que leva ele para Roma. Então, ele vai de Jerusalém para Cesareia e depois para Roma. É dessa prisão aí que a gente está falando. E aí a dúvida é se quando ele chega em Roma, ele é solto ou se ele continua ali preso, né? E depois volta. Então, essa que é a discussão. Isso. A discussão se nessa prisão de Roma ela foi partida ou se teve outras prisões, né, que o pessoal vai colocar. Mas segue aí. Não, precisamente, né? Paulo, de toda maneira, é no mínimo 2 vezes preso, né? E Filipos, e agora então? Se ele seria, então, talvez 3 vezes, se esse fato é bem observado, né? Porque a outra opção em ele ser preso por volta de 60, 62, então solto, e em 64 ser preso novamente, como algumas possibilidades demonstram, né? Ele poderia ter sido preso apenas uma vez. E na hora de receber, né, a sua soltura, o seu caso teria sido agravado e ele teria recebido juízo desfavorável
e não teria sido solto, mas a qualidade de sua prisão teria se modificado. Ou seja, a gente falou sobre cidadania romana. Então, o cidadão romano ele não pode deixar de ser cidadão romano, mas ele pode perder, ele pode deixar de ter a liberdade de exercer a sua cidadania, ficar recluso. Por exemplo, Paulo teria sido preso vamos dizer, nessa prisão domiciliar, enquanto seu caso era analisado. Houveram novas intercorrências além da própria análise do caso, seu caso mudou e ele recebera juízo vital, né? Seria sido condenado, então seu tipo de prisão teria mudado. O que os irmãos acham sobre isso? É interessante que tem uma linha de pensamento que é corrente, né, dentre os teólogos mais modernos, que é a questão de que Paulo foi preso 2 vezes, e não só isso, que a segunda prisão de Paulo estava relacionada ao incêndio da cidade de Roma, né? É sério. Então, até o Mel Gibson, né, o filme dele lá de Paulo, vai retratar dessa maneira, se não me engano, né? Ele vai mostrar assim, que Paulo é o líder da seita dos cristãos que botou fogo em Roma, né? Que Nero coloca lá e tal. Essa é uma possibilidade, e bastante gente defende isso, né? Muito pelo fato de, em 2 Timóteo mesmo, ele dizer que está sendo tratado como um malfeitor, né? Então, como alguém, como um bandido mesmo, ele não está preso só por questões religiosas, né? E aí talvez o motivo de que todo mundo o abandonou, talvez essa seja a questão, né? Mas, assim, na minha visão, se ele foi preso 2 ou 1 vez, isso não muda nada, né? A questão do texto e o fato de que, caso ele tenha sido preso 1 vez apenas, que de fato essa prisão mudou, né? Porque inicialmente ele tinha uma certa liberdade, ele pregava para todo mundo, ele ainda não tinha sido condenado, e aí uma vez condenado, que é o caso de 2 Timóteo, né? Ele está condenado, ele já já foi julgado e condenado, então ele está aguardando apenas a sua execução, né? Então, isso fica mais ou menos claro no texto, né, para nós, essa mudança de situação, né? Mas não de que ele foi solto ou novamente foi preso, né? Com certeza. Mas isso é muito interessante, porque, sim, existem comentários históricos até sobre essa possibilidade, né, de ter sido acusado, né, ou justificado pelos incêndios, entre outras questões. No entanto, além desses comentários não serem documentos, né, serem apenas comentários ao largo da história, há uma questão interessante aqui. Cícero, que foi acusado de regicídio, por quê? Porque Cícero esteve junto com Brutus, entre outros indivíduos, no famoso e famigerado ataque a César, né? Até tu, Brutus, né? Eles estavam lá enquanto apunhalavam o imperador, ou seja, por isso regicídio, crime contra o rei, né? Ou seja, para o crime contra o imperador, neste caso, e para o Império Romano, esse é o maior crime, né? Onde se denigre a majestade, né? De lesa majestade, é o maior crime, é o ápice do quadro criminal romano. E mesmo Cícero tendo cometido este crime, ele aguardava em prisão domiciliar a sua execução, que aconteceu na vila em que ele estava recluso. O cidadão romano, tendo cometido o pior crime possível dentro de seu esquadro jurídico, lhe lega a alcunha de perder cidadania ou de ir visitar as catacumbas ou os calabouços que são reservados a criminosos indigentes ou aqueles de resguardo militar, reféns, esses que são esquecidos e que não têm valor e não são cidadãos ou como cidadãos romanos, estes ficam lá. A condição provável, inclusive, é possível, né, que Paulo seja considerado como malfeitor, é porque Paulo perdeu a liberdade de discurso para com as autoridades romanas. Antes ele tinha tanta que ele, inclusive, evangelizou a guarda pretoriana, falou com todos aqueles guardas, é muita gente. Os evangelizou, tinha essa liberdade de acesso, inclusive direito de defesa. No entanto,
quando você já é enquadrado no seu crime, ou seja, primeiro você é preso, o inquérito acontece, então você é depois sentenciado. Se você já é sentenciado, não há defesa a ser feita. No entanto, alguns cidadãos podem declarar, mesmo sem defesa, últimas palavras, justificativa. Por isso é esse famoso, inclusive, ele dá quais são suas últimas palavras. Isso era comum na antiguidade. Mas alguns crimes políticos também se podia perder o direito de expor qualquer discurso e ficar como um malfeitor, sem direito de fala, porque não há nada que o justifique, porque ele promoveu o mal. É possível que Paulo tenha se comparado a essa instância porque ele perdeu toda aquela liberdade que ele tinha, todo o exercício que antes ele tinha, bem como a companhia de seus iguais, e agora tem certeza de que não mais pode sair da prisão. Mas como o reverendo Daniel falou, fica mais a título de curiosidade, porque se ele foi preso apenas uma vez e pensou que sairia e não saiu, se ele foi preso duas vezes, para o texto em si, o que nos importa é esse status que muda. Agora ele já está sentenciado, sua visão já está definida da sua realidade para com a prisão, para com o Senhor, e isso vai ser uma ponte, um paralelo para a instrução que ele vem trazer para o seu discípulo nessa reta final. Não, acho que o que a gente precisa ficar atento nas Sagradas Escrituras é quando a gente vai ter a certeza daquilo que o apóstolo Paulo coloca, né? Muitas das coisas que ele falou, ele estava falando numa situação de prisão. Então, e muitas dos chamados, a alegria, como a gente vê lá aos cristãos de Filipenses, e outras cartas que o apóstolo Paulo vai escrever, ele está escrevendo como prisioneiro. E aí tem várias, né, discussões. Tem gente que coloca o apóstolo Paulo preso, acho que umas 500 vezes você vai colocar o apóstolo Paulo preso. Então tem aquela questão da prisão, né, pesada lá de Éfeso, onde ele lutou contra as feras, que fala lá no final de 1 Coríntios. Então, assim, mas como vocês bem destacaram, eu acho que para o nosso ouvinte aqui precisa ficar claro, aquilo que passava com o apóstolo Paulo historicamente, o contexto histórico, ele é importante. A gente precisa sentar aqui antes de entrar numa carta, por exemplo, como essa carta, que Paulo dedica praticamente o primeiro capítulo todo, que é o que a gente vai falar hoje, sobre as suas cadeias, né, sobre como isso estava influenciando ali a sua vida e tudo mais. É importante a gente buscar entender o contexto cultural. Mas o outro lado é a gente saber que aquilo que está revelado para a gente é suficiente para a gente poder entender a mensagem do Evangelho e aquilo que está sendo passado, o objetivo bíblico. Então, vale sim essa discussão e essa especulação aí até certo ponto de quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso, né? Mas o principal é a gente não perder o ponto central da mensagem e entender que quando ele fala que ele estava preso, ele não está dando esse contexto à toa. Isso vai fazer parte da mensagem que ele está pregando, né? Isso vai ser importante. Então, contextualizando apenas, para a gente entrar já no texto, Paulo escreve ao jovem Timóteo, seu filho na fé. Timóteo muito provavelmente está em Éfeso, onde ele o deixou, cuidando da igreja que Paulo plantou ali. E Paulo está preso em Roma, condenado à morte, aguardando a execução, que muito provavelmente deve acontecer no inverno, ou pouco depois do inverno, alguma coisa assim, né? Porque depois do inverno ele já não estaria vivo mais, porque tanto é que ele pede para Timóteo ir para lá antes do inverno, que durante o inverno as navegações eram bem difíceis de ocorrer, a gente vai ver isso mais para frente, né? Ele está próximo da sua decapitação, ele está perto de ser morto, e ele está vislumbrando, de fato, que a sua vida vai ser derramada, seu sangue, e agora ele instrui o jovem Timóteo, né? Então, entremos no texto. O versículo 1 e 2, nós temos... Normalmente as cartas começam assim, né? Então, tem uma introdução, um prefácio, uma saudação. Paulo sempre se identifica, né? Então, as cartas de Paulo
são muito fáceis de identificarmos a autoria, algo que não ocorre na Epístola aos Hebreus, né? Mas Paulo já se identifica e para quem que ele está escrevendo, né? Então, essa introdução aí, ele se identifica como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, né? A promessa em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, né? A identidade, como ele se identifica para o jovem Timóteo. Às vezes ele usa servo, né? Aqui ele usa apóstolo, enviado. E aí, essa apostolicidade de Paulo não é porque ele quis ou porque alguém quis, né? É porque ele recebeu das mãos de alguém, né? Mas é pela vontade de Deus. Eu acho interessante, reverendo Daniel, duas coisas nesses dois primeiros versículos aqui, dessa saudação. Quando a gente leva em consideração o contexto aqui que a gente está falando, da prisão, né, do porquê que ele está escrevendo aqui para Timóteo, da situação. Primeiro, alguém que está jurado de morte, ele começa falando da promessa de vida. Então, olha que contraste, né, aparente. E outra coisa que precisa saltar aos olhos é que a maneira como o apóstolo Paulo sempre, né, ou quase sempre, cumprimenta os cristãos que estão recebendo a carta é com duas palavras, né? Graça e paz. E aqui ele coloca uma terceira palavra. Graça, misericórdia e paz. Que não é o mesmo homem que a gente está falando de prisão, né? A gente não é possível que a gente está falando de um contexto de prisão aqui, de alguém que estava pronto para morrer. É alguém que está destacando aí nas primeiras palavras. Ainda que ele vai escrever uma carta que é uma carta pesada, uma carta que mostra a dureza da situação, né? Ele está falando da promessa de vida em Cristo Jesus, que é a base para onde ele está começando, e a graça e a paz de Deus são acompanhados na vida dele com a misericórdia, né, que Deus teve por ele. Então, são coisas principais aí que antecedem qualquer espírito e disposição na carta, né? Interessante que essas palavras, essa saudação que Paulo sempre faz, né, a Caris e a Eirene, né, que é a tradução de Shalom, do hebraico, é justamente uma saudação para uma igreja de judeus e gentios, né? Porque a graça é normalmente a saudação gentílica e a Shalom era uma saudação judaica, né? Então vira uma marca, né, de Paulo, a unidade da igreja e obviamente relacionada à nossa salvação, né? Salvos pela graça e a paz que nós recebemos, e aqui ele inclui a misericórdia, né? Interessante ele chamar Cristo de Senhor, Kyrios, né? Então, ele está sendo condenado à morte pelo Senhor de Roma, que é considerado Kyrios, né? E se coloca como Kyrios, mas ele e os cristãos são considerados rebeldes justamente porque chamam Jesus de Kyrios. Chamam Jesus de Senhor. Então, eles não se curvam diante do imperador, ele está dizendo, não, é diante dele, né? Que nós, a paz, a misericórdia, a graça dele que eu quero, não é a do imperador. Ele não se curva, ele não se rende, e ele não está muito preocupado com isso, né? Essa carta, Paulo não vai, apesar de ser as últimas palavras, né? Paulo tem as suas últimas palavras aqui, como o Phil colocou agora há pouco, mas ele não está revoltado, amargurado, ele não está querendo recorrer ou simplesmente escrevendo com a preocupação de deixar o seu legado ou o seu nome ou exaltar tudo que ele fez. Ele está preocupado que Timóteo continue a obra. A preocupação não é com o seu nome, não é com sua obra, mas é com o nome de Cristo, com a obra de Cristo, né? Por isso ele se dirige a Timóteo aí como amado filho, inclusive, né? É um amado filho que... É interessante, né, como Paulo se relaciona de maneira tão íntima e dinâmica com esses que são suas ovelhas, né? Com esses que o Senhor lhe deu para trilhar o mesmo caminho na fé, né? Ele lembra, né, que, além de estar sempre nas orações dele, ele lembra das lágrimas, né, da difícil separação entre eles, e que agora Timóteo já, né, está na direção da igreja, na condução dessa obra, e parece que é um último alento, né, caminhando para a sua execução, rever esse filho querido, ter seu coração cheio
de alegria, e enquanto entrega para ele agora essa herança espiritual, né? Essa herança do ofício e do encargo. Eu penso em Timóteo recebendo essa notícia, cara. Que impacto, que peso, né, não tem isso tudo. E Paulo também organiza aqui a sua consciência, que ele diz estar limpa, estar límpida, né? Segundo seus antepassados e segundo a sua herança, é isso que recebeu. E também começa falando a Timóteo, falando dessa mesma herança que ele também recebeu, da avó e da mãe. Literalmente, nessa passagem de bastão. Né? Eu fico lembrando de Moisés e Josué, no famoso um semelhante a mim, primeiramente em Josué, completamente em Cristo, né? Sabemos, mas é uma transposição bem identificada acontecendo aqui. É interessante que Paulo está enfatizando bastante a questão de lembrança, né? Antepassado de Timóteo, antepassado de Paulo, antepassado de Timóteo, e Paulo se lembrando, né? Ele diz no verso 3, né? Eu me lembro, né? De ti, né? No verso 4, né? Ele diz, lembrado das tuas lágrimas, né? No verso 5, pela recordação, né? que guardo da tua fé. E no verso 6, de novo, ele vai dizer o te admoesto aí, a palavra anamnesco, né? Vem de Minaumai, que é te relembro, né? Então, eu te lembro. Então, ele se lembra de Timóteo, ele, nesse momento que ele está próximo da morte, né? Ele está ali, de fato, trazendo à memória o que pode trazer esperança, né? E agora ele fala assim, eu me lembro, agora eu vou te relembrar, Timóteo. A partir do verso 6, então, né, eu vou te relembrar. Então, é interessante essa estrutura que ele faz. Esse termo é bem colocado também, rapaz, porque enquanto se falava, eu acabei pensando, lembrando, tem um tipo de carta, né, um tipo de carta moral filosófica que é natural do tipo filosófico romano, especificamente, onde o filósofo, quando está pronto para abraçar a morte ou ser abraçado pela morte, né, segundo a sua própria letra, ele deixa a herança de seu ofício para o mundo. Né? Essa última carta, esse último vislumbre da vida. Né? Inclusive, no contexto de Paulo, na mesma época que Sêneca faz isso, né, por causa dos crimes, inclusive de Nero, sendo ele o filósofo que assistia Nero, ele se matou, né, cometera suicídio, deixou a herança do seu ofício em última carta também, para justamente enquanto era abraçado pela morte, assim o fazia. E é muito comum usar palavras como eu recordo, eu me lembro, ou eu faço recordação, ou eu faço lembrar. E de igual sorte, pelo conteúdo moral, também apologético, Paulo se organiza em discurso semelhante, em uma herança muito maior, muito mais incisiva, não sendo ele abraçado pela morte, abraçado pelo fim, mas abraçado por Cristo, ele assumindo nessa condição a herança que lhe vem. Uma percepção diferente, mesmo que o objetivo educacional seja o mesmo, né, para com seu discípulo. Eu achei isso bem interessante. Sim. E, obviamente, que há uma herança de Paulo passada para Timóteo, e ele está aguardando receber essa herança. Daqui a pouquinho ele vai falar no verso 14, né? Diga, André. Exato. Não, mas para mim, esse verso 6 aí que a gente comentou rapidamente, né? Ele resume a epístola, ele resume a carta de alguma maneira. Para mim aqui, que é, depois de fazer ali a saudação, as ações de graças, quando o reverendo Daniel for escrever um livro sobre sobre essa carta aqui, pode pegar essa ideia, viu, Daniel? Então, para mim, reavives o dom que há em ti. Para mim, esse é o resumo aqui daqui. Não, mas para mim, essa é a ideia daquilo que está, de alguma maneira, resumindo tudo aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, de alguma maneira. Até aquilo que ele está passando sobre ele, de alguma maneira, para que chegue para Timóteo, para que ele seja ou consolado, ou instruído, ou veja, né, que isso faz parte também da vida pastoral, né, da vida de alguém que tá ali à frente, né? Então, aquilo que Paulo estava passando eram lutas que ele poderia passar e que ele deveria mirar. Então,
Esse que é o grande chamado. Ó, eu sei de onde você vem, eu sou o seu pai na fé, né? Eu comecei esse trabalho com você e é muito interessante a gente, como a gente fez também as recordações do livro de Atos, né? A gente lembrar quando Paulo saindo lá para a segunda viagem missionária que ele passa, leva Timóteo ali naquela briga que ele tem ali, né, com Barnabé, um vai para um lado com João Marcos, ele passa, sai com Silas, provavelmente leva Lucas e passa e busca também Timóteo, né? Então, tudo isso, né, é um preparo que vem culminar aqui, e o apóstolo Paulo ele chama ali o seu filho na fé e fala, olha, eu sei eu sei de como você é, eu lembro das suas características, eu sei que a sua fé é uma fé sem fingimento, eu sei de onde você aprendeu essa fé antes de mim, e agora a gente não vai ter, provavelmente, mais muito tempo, né? Então, o meu chamado para você é esse. Reaviva o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Né? Então, o ministério que você recebeu de mim, agora você vai tocar com o auxílio de Deus e caminhar da maneira como você deve caminhar. É interessante que Paulo usa um recurso retórico. Eu gosto bastante dessa questão de estrutura, né? Incluso, quiasmo. E aqui ele faz um quiasmo, do verso 6 ao 14. Né? Então, nós temos um quiasmo que Paulo vai trabalhar. Então, assim, do verso 6, por exemplo, né? Nós temos, para quem não sabe, quiasmo, né? O que é isso, né? Eu ia perguntar agora, o que é quiasmo, Reverendo Daniel? Quiasmo é justamente como se fosse uma estrutura em cone, né? Que as pontas elas são semelhantes. Vamos dizer assim, né? É como se fosse um sanduíche. Você tem o pão aqui, eles são iguais, né? Repetem. Você tem o alface aqui no ponto, tem a carne no meio, né? E a carne é o central, é justamente quando você trabalha. O judeu, né? O hebreu, quando ele escreve, ele gosta de repetição, justamente porque é mais fácil de gravar, de lembrar. Então é justamente isso. Ele repete as pontas e enfatiza o meio. Então, quando a gente vê uma estrutura de quiasmo, você para, e não é muito difícil, a gente vai ver isso agora, que é extremamente interessante, né? Quarta-feira eu estava vendo um estudo bíblico acho que era Atos 9, eu estava vendo um quiasmo que Lucas fez ali, muito interessante. Mas olha aqui, olha o que ele fala, né? Te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição de minhas mãos. Então, ele trabalha a questão, né? Em ti, a questão de receber, né, no verso 7, de ter o Espírito, então, pneuma aqui, o Espírito aqui está em letra maiúscula, mas muito provavelmente a letra maiúscula, tá? Assim como lá no finalzinho, assim como lá no verso 14, que vai ser o paralelo. Então, Paulo coloca o em ti, ele vai falar do Espírito e ele vai falar do amor que se recebe, o poder e o amor do Espírito, né? Em ti. No finalzinho, no verso 14, a gente vai ter, de novo, né, 13 e 14, né, final do 12 até o 14. Ele vai falar do amor, de novo, ele vai falar do Espírito, e ele vai terminar não com o em ti, mas com o em nós. Por quê? Ele começa enfatizando para Timóteo e ele termina falando de si. E aí agora dos dois, né? Então, em ti, Espírito e amor, no finalzinho, né, amor, Espírito em nós. Na segunda parte, né, o alface, seria aí o verso 8, não se envergonhe. Então, Paulo está exortando Timóteo, é o segundo ponto. Não se envergonhe do evangelho. Qual que é a outra parte aqui de baixo? Verso 12, eu não me envergonho. Eu não me envergonhei, eu não me envergonho do evangelho. Timóteo não se envergonha, Paulo não se envergonha. No 8b, ele vai dizer, sofre pelo evangelho. E aí, na outra parte, no verso 10 a 12, ele vai dizer que ele está sofrendo, né, pelo evangelho. Então, verso 12, eu estou sofrendo essas coisas, né? Eu sofro, eu não me envergonho. Não se envergonhe, sofre pelo evangelho. E o que está no centro? O que é a carne? Né? Verso 9 e 10, o evangelho. A centralidade do evangelho. Né? Então, se eu for pregar aqui nesse texto, você vai falar da centralidade do evangelho e o que o evangelho leva, né? Nós devemos estar dispostos, então, primeiro, no poder de Deus, no amor de Deus, é pelo Espírito. Em segundo lugar, não devemos nos envergonhar do evangelho. Em terceiro lugar,
nós devemos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. É isso que Paulo está sofrendo, é isso que Paulo está fazendo. Ele está preso porque ele não se envergonhou, ele está disposto a sofrer, e agora ele está exortando Timóteo, nessa estrutura aqui de quiasmo, a fazer o mesmo, né? A seguir a mesma coisa. Então, se a gente pudesse resumir esses breves versos, seria assim, né? Nós temos o Espírito, né? O seu amor e seu poder. Nesse poder e amor do Espírito, a gente não deve se envergonhar, mas sofrer pelo Evangelho, né? E aí Paulo continua: eu sofri, eu não me envergonhei, e nós temos o amor e o Espírito em nós, né? Então, basicamente, esse seria o resuminho aí desses versos. O que vocês acham aí dessa estrutura? Eu acho que ela é adequada para construir o caráter de tudo que Paulo vem instruir para ele, né? Um chamado ao serviço. A gente já viu que ele já foi ordenado, ele já recebeu imposição de mãos, mas ainda assim, sempre do começo, né, do nosso ofício, por vezes ainda estamos um tanto trêmulos, né? Por vezes não temos percepção da profundidade das coisas, mas Timóteo está pronto. Timóteo precisa reavivar, a ideia de avivar, de manter acesa esta chama que já foi acesa, não o próprio princípio, né? Esse termo, ele é legal no grego clássico, que ele é o termo da famosa tocha olímpica, porque é uma chama que constantemente precisa ser avivada, né? Mantida acesa, não importa o que aconteça ao redor, né? Na transição de todo o percurso olímpico, é preciso, durante o percurso, atentar-se para que a chama nunca se apague, porque senão o percurso se torna vão. Esta chama do chamado do Espírito, da entrega, da abnegação, do sustento e da prontidão para o sofrimento, depende de todo esse âmago. Então, preparar Timóteo para tudo isso, antes de começar a instrução, inclusive dos seus deveres, lhe dar combustível, encorajamento, ou seja, encorajamento mesmo a partir, inclusive, da experiência de Paulo, em uma condição tão destituída quanto a dele. Sofrimento que já era premeditado, já era antecipado pela providência, e agora o alcança e fará parte da vida deste ministro, como faz a de todos nós, e ele vai expor um pouco mais adiante de como algumas dessas coisas que já fazem parte, eles serão obstáculo, adversidade, como ele, no Senhor e pelo Espírito, né, com poder, amor, temperança, perseverança, poderá, né, se impor sobre tudo isso. Eu acho que a primeira coisa que Paulo, então, vai enfatizar nessa questão de que ele deve reavivar o dom, que ele não deve ter esse espírito de covardia. De fato, né, o não se envergonhar e o sofrer pelo Evangelho não é algo muito fácil, não é algo tranquilo. Paulo não está falando assim, estou te dando uma tarefa aqui, mamão com açúcar, melzinho da chupeta, né? Não, Paulo está dizendo assim, de fato é difícil, mas o que ele coloca é justamente que, no verso 6, né? Reavives o dom de Deus. É de Deus esse dom que você recebeu, não veio de você, né? Ele vai dizer que Deus nos deu o espírito de poder, amor. Então, ele está falando assim, Deus nos habilitou e ele nos dá esse espírito, não de covardia, mas de poder, de amor. No verso 8, ele vai dizer, segundo o poder de Deus, não é na nossa força, não é no nosso braço. No verso 9, ele vai dizer, conforme a graça que nos foi dada, né? Então, é difícil, mas é no poder de Deus. E só para completar essa ideia, Daniel, dá só uma parte aqui. Quando a gente ouve essa palavra moderação, a gente às vezes olha para ela com os olhos dos nossos dias, né? Moderação é o quê? O pessoal não deixa disso, né? Que é isso, cara? Não é isso que está sendo dito aqui. Não é esse o sentido de moderação. Moderação aqui utilizada lá pelo apóstolo Paulo, quando ele está falando para os cristãos de Filipos, é a mesma palavra e é o mesmo contexto. Quando ele está falando para os cristãos de Filipos, que estão sofrendo por causa do evangelho, que eles podem ser moderados com as pessoas quando eles estão lidando. E ser moderados é saber lidar e responder às pessoas, tendo como base que Deus está próximo de você.
E falar bem assim, ó, Deus está próximo, então você pode ser moderado com as outras pessoas. E o exemplo lá de Filipos, que o próprio apóstolo Paulo tem, lá em Atos capítulo 16, é de alguém que sofreu injustamente naquela prisão, foi fustigado quando não poderia ser fustigado, foi preso de uma maneira que ele não poderia ser preso, e quando ele foi dar respostas para o carcereiro, a resposta dele não foi deixá-lo se matar. O que ele fez? Ele soube se posicionar, soube chamar ali, falar que eles estavam bem para a glória do nome de Cristo Jesus. Então, a moderação é uma pessoa que sabe lidar com os problemas que o mundo lança sobre ele, à luz do fato de que ele tem o poder de Deus e ele tem o amor de Deus para dar respostas a um mundo que lança perseguição e que lança sofrimento, buscando não a glória dele, mas a glória do Evangelho de Cristo Jesus, que ele não deveria se envergonhar, né? Que deveria ser aquilo que ele está usando. Então, moderação não é vamos passar panos quentes nas coisas. Não, moderação é não ter espírito de covardia. Moderação é você saber se posicionar visando a glória do nome de Deus, às vezes até em detrimento dos seus direitos, né? Então, essa é a posição, né, que o apóstolo Paulo instiga Timóteo aqui a viver como cristão. Exato. E ele recebe dom, poder e graça, justamente para sofrer pelo Evangelho e não se envergonhar, né? Diga, Phil. Não que eu gosto de lembrar do texto de Paulo aos Coríntios, quando, em 2 Coríntios 10, ali, 3-6, mais ou menos, quando ele fala que os inimigos, né, não são, né, carne, sangue, ou melhor, que as nossas armas não são carnais, né, mas poderosas em Deus, né, para destruir fortalezas do conhecimento, né, para anular sofismas. Logo, somos enérgicos com o erro, combatemos o pecado, expomos a palavra, substituímos, suplantamos o falso evangelho com o verdadeiro. Mas essas armas, esse poder em Deus para esse combate, não para destituição de carne ou sangue com partidarismos, com ira e desmedida, logo falta de moderação. Então, quando ele traz esse equilíbrio para Timóteo, da moderação sem covardia, ou seja, sem deixar de exercer o ofício, exercendo ele com poder, com toda moderação, casa muito com o combate aos mesmos falsos mestres que ele vai ter de exercer, e que isso, como lhe é exposto também ao longo da carta. O ofício é duro, o ofício é diligente, e é necessário maturidade para isso, moderação. A palavra moderação para o Oriente Antigo tem uma conotação legal, que é pisar com firmeza, né? E a ideia de pisar com firmeza, né, representa maturidade, porque um infante ainda não pisa com pés firmes, ainda não se atenta, né? Ou seja, como outro provérbio também diz, né? A criança não olha para baixo, olha só para frente, tropeça. O idoso, enquanto olha para baixo, não enxerga a sua frente, né? Logo, é compromisso do maduro olhar para todas as coisas, porquanto tem mente e coração para tudo isso, né? É mais ou menos o mesmo enredo. Então, aquele moderado, aquele que pisa firme, é aquele que está entendido da situação, está preparado para ela, e esse é o quadro que Paulo, inclusive, já quer demonstrar para Timóteo, não só chamá-lo a esse compromisso, mas encorajá-lo como ordenado e reconhecido como estando preparado para isso. Por isso, o encorajamento para a permanência, para a perseverança, aprontando ele para tudo isso que virá. É interessante que essa questão, né, do não se envergonhe e sofre, né, que é o que ele vai dizer na sequência, no verso 8, Paulo vai citar as três pessoas da Trindade, né, nos versículos, no verso 7, o Espírito, o verso 8, Deus Pai, e no verso 9 e 10, Jesus Cristo. Ou seja, a gente não vai sofrer ou passar por isso sozinho, né? Então, é na força do Senhor, é na presença do Senhor, a Trindade está conosco, dando-nos dons, poder, moderação, graça, né? Autoridade, e mais do que isso, né? A gente pode sofrer e não deve se envergonhar,
porque o Senhor Jesus destruiu a morte. E ele não só destruiu a morte, verso 10 ele vai dizer, né? Que ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Lembra lá que o reverendo André nos lembrou da promessa da vida que está em Cristo? Agora Paulo está vendo a morte, mas ele está dizendo: o Senhor Jesus destruiu a morte. Eu não me envergonho do Evangelho, eu estou sofrendo pelo Evangelho, mas o Senhor Jesus destruiu a morte, e não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então, se até a morte foi abolida, né, a gente pode sofrer com alegria, a gente pode sofrer com esperança. E é por isso que Paulo ele está tão confiante. Você olha para esse homem e fala: não é possível que esse cara aqui foi condenado à morte por decapitação e vai morrer daqui a pouco. Não é possível. Prosseguindo aí, né, nós temos Paulo com essa confiança. No verso 12, ele vai dizer: então, por isso, por causa do evangelho, o centro aí do quiasma, né, eu estou sofrendo essas coisas, não me envergonho. E aí ele vai dizer por quê? Porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso, ele vai guardar o meu tesouro até aquele dia. Né? É interessante que a palavra aqui para depósito, paratitemi, em grego, nós temos a palavra designado, no verso 11, né? Eu fui designado, é a palavra titeme. Então, o titeme designado, depósito, paratiteme. Né? Então, o Deus que designou Paulo e que o dá também como presente para a igreja, é o Deus que está guardando esse tesouro, esse depósito para ele. Né? Deus dá o trabalho e tem a recompensa para o seu trabalho. Né? Exatamente é isso que Paulo está dizendo. Ele vai me recompensar. Né? Deus é quem me ajuda a ser fiel até o fim, e ele é quem vai me segurar até o fim, até o dia do juízo. Ele é quem me sustenta e ele é quem vai me recompensar. Ele não está muito preocupado com boas palavras do imperador. Isso se conclui, né, no verso 13 e 14, né, porque é o poder do Espírito que habita, que guarda a verdade que foi entregue, que foi confiada. Né? Ele não só ajuda, coopera em propô-la, em entregá-la, como é ele que, habitando em nós, aguarda e a assegura, e nisso nos recompensa. Né? Por isso também, finalizando, né, o quiasmo, terminando, né, do mesmo jeito que ele começou, né, que ele propôs a conclusão do que é, né, a vida do Evangelho. E logo depois disso, Paulo começa a dar agora, né, alguns exemplos. Só antes da gente entrar nesses exemplos, Fio, só uma parte aqui. É importante a gente destacar essa questão da dessa espécie de dupla responsabilidade, mas que está debaixo do poder de Deus, né? Que isso faz parte da vida do cristão. Eu sei que essa carta acaba falando aí de maneira muito, muito especial para aqueles que são pastores, né? A gente, quando lida com essa carta, a gente lida com uma lágrima nos olhos a mais, né? Porque a gente vê muito da vida pastoral aqui. Agora, tudo aquilo que Deus está prometendo é uma característica dele. Então, eles receberam poder de um Deus que é poderoso para guardar o depósito, né? E Deus guarda o depósito dele, mas o apóstolo Paulo fala, então você guarda o depósito aí também. Então, esse jogo de palavras do apóstolo Paulo para mostrar assim, você tem responsabilidade. Paulo não está negando a responsabilidade e a dureza, né, da vida do cristão, e aqui de maneira mais específica do ministério, né, da vocação que ele foi chamado por Deus. Mas ele está lembrando que em toda essa responsabilidade nós temos alguém que já prometeu que vai dar certo no final. Né? Ele falou bem assim, aqueles que permanecem são de fato aqueles que eu fiz permanecer. Então fique tranquilo, vai dar certo no final. Se você guardar o bom depósito, fica tranquilo que foi Deus que guardou ele para você.
Então, tenha certeza que se você permanece em Deus, Ele vai te levar até o final para que tudo dê certo, né? Então, o mérito é de Deus e a gente tem nosso chamado aqui a responsabilidade. Toda hora o Paulo tá mesclando com esses dois quesitos, né? E é um chamado para a gente, né? Na nossa vida cristã. É aquele chamado que o Paulo faz em várias das suas cartas. Como, de novo, eu vou citar Filipos, olha, que bom que vocês guardaram, né? Com temor e com tremor, estão desenvolvendo a sua salvação, mas é Deus que efetua em vocês tanto o querer e o realizar, né? Esse chamado, né, da vida cristã que o apóstolo Paulo sempre tem de não tirar a responsabilidade do cristão naquilo que ele precisa fazer, mas sabendo que é Deus quem nos faz permanecer, né? No final das contas, é Ele que está à frente de todo esse processo. Então, só uma partezinha aqui. Deus trabalha em nós, pode seguir. E nós trabalhamos, né, no poder do Espírito. Né? Então, exatamente isso, é no poder de Deus. Chegamos aí na última parte do capítulo, né, terminando aí o nosso podcast, versos 15 a 18. Agora Paulo ele vai citar um exemplo para nós, né? Ele vai mostrar de fato, ele vai fazer uma comparação, né? Ele está dizendo para Timóteo que ele deve estar disposto a não se envergonhar e a sofrer pelo evangelho, né? Então, e aí ele vai citar um homem, não, um camarada meio desconhecido, pouco se fala dele, né? Onesíforo, tem dúvida aí de nome para filho, né? O Onesíforo tem aí. Tem 3 aqui, né? Tem 3 bons nomes, né? Fígelo, Hermógenes, Onesíforo. Você tem os que não devem ser seguidos, né? E você tem o que deve ser. O Fígelo e o Hermógenes não são bons exemplos. O Onesíforo é um bom exemplo, né? E aí a questão de estar disposto não apenas a sofrer pelo evangelho, mas a sofrer pelos outros, né? Paulo vai enfatizar isso aqui para nós, né? Ele vai dizer, olha, todo mundo me abandonou. Ele já começa, né, no capítulo 1, ele vai dizer isso, no capítulo 4 ele vai dizer isso também, né? Todos me abandonaram, né? O que ele quer dizer com isso, né? Eles se envergonharam, né, do sofrimento de Cristo no seu servo. Então, Paulo ele não está sofrendo por si, a questão não é o nome dele. Ele está sofrendo pelo nome de Cristo. Ele está sofrendo por ser cristão. O sofrimento de Paulo não é porque ele roubou, não é porque ele matou, não é porque ele fez algo, né, ilícito. Ele está sofrendo pelo evangelho e eles estão se envergonhando do servo de Cristo. O que ele vai dizer na Epístola aos Colossenses, né? Completa o sofrimento de Cristo, né? A questão de que nós somos chamados a completar esse sofrimento é o que ele está fazendo, e eles se envergonharam dele e abandonaram o prisioneiro. Eles são infiéis a Jesus, abandonando o prisioneiro, né, de Jesus, que é Paulo, né? Então, ele vai mostrar esses que não devem ser seguidos. Eles se envergonharam, eles não estiveram dispostos a servir, né, ou a sofrer juntamente com Paulo, mas não todos, né? Tem um que fez. Apesar da expressão todos, né, é um cognato simbólico para a maioria, ou, por exemplo, o que fica possível dentro, né, dessa organização, porque fala da província da Ásia. A província da Ásia é a região da qual Éfeso é a principal cidade, né? E estes dessa província, estes que possivelmente eram cooperadores nesta província, talvez já estavam em viagem com Paulo, ou mesmo apenas pela herança que ele tenha deixado do Evangelho, têm rompido para com o Evangelho, têm se envergonhado disso, né, como foi bem dito, e por isso abandonaram, né, não apenas a companhia e a direção do apóstolo, mas o princípio do Evangelho, é algo que cabe aqui. Então, utilizar a palavra todos é dizer uso da representatividade. Alguns textos filosóficos usam isso, ou simplesmente a maioria, com alguns telegramas, né, alguns lápis venetos romanos utilizam o mesmo termo para falar de majoritário. Então, não quer dizer que todos, logo a igreja acabou, todos abandonaram, mas estes que deveriam ser proeminentes abandonaram. Talvez seja interessante olhar esse nome, o Onesíforo, tem a mesma formação raiz do nome Onésimo,
né? Pode ter um contraste interessante aqui, porque o nome Onésimo é um nome natural para escravo, bem como Onesíforo, ou Onesíferes, para mostrar a utilidade do escravo, para dizer, ele é um bom servo. Não é obrigatório, só porque tem esse nome, ser um escravo, mas era um nome comum ao escravo. Tanto que Onésimo recebe esse nome porque ele é útil, ele é um bom escravo. Por isso, Paulo, lá em Filemon, faz uma comparação. Não, antes ele era inútil, agora sim ele é útil, tendo sido convertido, né, pela graça do Senhor. Então, aqui, Onesíforo, que é útil, possivelmente tendo um nome, inclusive um nome humilde, que se assemelha ao nome de escravo. Talvez ele não seja escravo, mas ele é humilde pelo tipo de nome que recebe. Aqueles que eram, talvez, da liderança proeminentes, abandonaram. Aqueles que deveriam permanecer, abandonaram. E esse, que é humilde, simples, permanece. E quanto foi útil para Paulo lá na cidade de Éfeso, lá naquela região. E o quanto já visitou Paulo, o quanto procurou, até que diligentemente o encontrou. Olha a fidelidade dos mais humildes, porquanto possivelmente também o desprendimento e o abandono daqueles de quem se espera. Né? É natural ver dois exemplos, né, de onde se espera, não se recebe, de onde não se esperava, tudo vem se receber. Também nada natural de que Timóteo, jovem, começando, responda com igual fidelidade e utilidade como Onesíforo, né? Não é até difícil de falar, né? E não como os demais, né? E é interessante, né? Que tem um contraste que cliquei aqui, né, no Hermógenes, dá como nascido venturoso, né? Nascido Mercúrio, alguém que talvez você esperasse mais ele... São nomes nobres, né? E como a gente falou, o nome revela não só função como é no Oriente Médio, né? No Oriente Próximo, mas aqui origem, disposição, como a cultura romana vem trazer. Então, até pelos nomes a gente consegue começar, né, a construir esse contraste. Agora, é interessante como o apóstolo Paulo ele não foge da premissa dele, que ele tem, né? De sempre chamar os cristãos a serem imitadores das pessoas que imitam, que vivem de maneira correta, né? Esse padrão, né, das pessoas que têm as boas práticas de fato como imitadores, sem dúvida, né? Porque imitam a Cristo Jesus, naquilo que de fato é o padrão a ser imitado. Mas o apóstolo Paulo não tem medo, né, de colocar esses padrões de imitação, seja para eles, para ele, né, como ele mesmo coloca. Então, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né, e em outras pessoas, né, em outros cristãos que agem da maneira correta. Então, o chamado do cristão para essa retroimitação que sempre termina na pessoa de Cristo Jesus, né, que é onde a gente irá. E aqui ele tá dando exemplos, né, de pessoas que se devem imitar, né, e de pessoas que não se devem imitar, né? E aí o contraste que a gente destacou antes, né? Uns porque se envergonharam e abandonaram, e outros porque nunca se envergonharam. Então, imitem aqueles que nunca se envergonharam do evangelho, pelo contrário, né? Foram solícitos, e aquela misericórdia que ele falou lá no início, né? É o que ele roga, ó, o Deus que dá paz e dá graça, dá paz e dá misericórdia, eu rogo para que o Senhor conceda misericórdia para ele, né? Então é interessante. E Paulo ele vai falar desse camarada que é um desconhecido, a gente sabe muito pouco dele, tudo que a gente sabe é que ele foi útil, né? Em Éfeso, e que ele se lembra de Paulo não uma vez, mas muitas vezes, né? Paulo vai colocar isso. E vai dizer que ele não se envergonhou, né? Ele não desertou. Ele não se preocupou com o risco de se associar com Paulo ou ir com Jesus automaticamente, porque a questão é essa. O associar-se com Paulo era associar-se a Cristo, porque Paulo estava preso não por causa do seu nome. A questão de associar-se com Paulo era envergonhar-se do Evangelho, porque ele estava sofrendo pelo Evangelho, né? E ele não está com medo, e em contraste com todos que abandonam, ele é quem... ele vai dizer que ele nunca se envergonhou das minhas algemas, ele muitas vezes me deu ânimo, e ele foi para Roma encontrar Paulo. Ele sai de Éfeso mais de 1.500 quilômetros.
Ele sofre, ele gasta por isso, ele se gasta por isso, ele se coloca em risco por isso, e ele serve esse homem de Deus, né? Obviamente, ele serve a Cristo, e ele vai se encontrar, ele vai por terra, por mar, para abençoar Paulo, para sofrer junto com Paulo pelo Evangelho, para encorajar Paulo. Às vezes a gente fica olhando só para Paulo como herói, mas você não tem no Evangelho pessoas sozinhas, não. E Deus usa um ilustre desconhecido para abençoar, para servir. E aí ele procurou Paulo até encontrá-lo, e agora Paulo ora para que ele encontre da parte de Deus graça, misericórdia, né, para que ele receba a glória, né? Ele que sofre pelo Evangelho, não se envergonha do Evangelho, agora vai receber glória da parte de Deus, né? Então, no Evangelho é isso, o sofrimento, depois vem a glória. Só no dicionário, né? Que a glória vem antes do sofrimento. Há um comentário, né, ao longo dos trabalhos de alguns teólogos que entende, né, porque o Onesíforo só é mencionado nessa carta por 2 vezes. Na segunda vez, ao fim da carta, né, no capítulo 4, fala-se da sua família. Né? Paulo está mandando suas saudações, né, para Priscila e Áquila e agora para a família de Onesíforo. Por causa disso, esses teólogos têm entendido que Onesíforo morreu, porque Paulo conclama misericórdia sobre ele nesse percurso e depois saúda apenas a família dele. Uns disseram, não, porque ele ainda está com Paulo. Só que nessa etapa da prisão não tem ninguém com Paulo, não é mais aquela ocasião. E tem achado, né, nesse final, um caminho para um novo contraste. Tipo, aqueles que rejeitaram, aqueles que abandonaram isso também, aqueles que assumiram, se é Onesíforo e se essa ideia está correta, morreu por aquilo que assumiu. Morrera com aquilo. Apesar de ser um contraste verdadeiro pela sua teologia, bonito pelo princípio que carrega, não a gente não tem informações para definir se ele é literal ou não, se isso aconteceu de fato ou não. Mas temos elementos pelo próprio texto para saber, como ele já disse para Timóteo, vai dizer de novo, sofrimento aguarda. Por isso, não só a nossa esperança, expectativa, mas segurança está no Cristo, que é o Senhor desse evangelho e desse sofrimento, que participa conosco desse sofrimento, mesmo sendo ele soberano sobre todas as coisas. Exato. Onesíforo serve Paulo e ele serve de exemplo para nós. Né? Nós vivemos dias de pandemia e é um momento que a gente também pode ser instrumento de Deus para servir outros no seu sofrimento. Né? Uma questão, muitas vezes, filhos que têm que cuidar dos pais na velhice, né? Não devem se envergonhar de ter que sofrer para servi-los. É um privilégio. De fato, é um sofrimento. Não é fácil. De fato, a dificuldade, a agenda tem que ser, né, reajustada, as prioridades, os recursos têm que ser compartilhados, mas é um privilégio. A mesma coisa, o serviço de Onesíforo a Paulo. Né? Ele precisa se gastar, ele precisa compartilhar recurso, tempo, ele precisa de se doar e se gastar, mas ele é abençoado por causa disso. Né? De modo que a gente é chamado por Deus a encontrar alguém por quem a gente pode sofrer sem se envergonhar por isso. Talvez um familiar, talvez alguém que perdeu o emprego nesse tempo de pandemia, talvez aqueles que estão sozinhos, eles não têm com quem conversar, e às vezes sentar com uma pessoa idosa demanda tempo, você tem que parar e ouvir. Né? A questão não é só simplesmente chegar lá para falar, é ouvir e ter paciência e se doar, né, por isso. Sofrer junto, compartilhar os recursos, orar juntamente com eles, andar com eles, compartilhar o sofrimento. É algo que, de fato, nós somos chamados a aprender com Onesíforo, um homem de Deus, mero, ilustre desconhecido, mas extremamente conhecido no céu. Uma aplicação muito direta disso são os nossos irmãos missionários, né? Missionários, período de pandemia, né? certamente. Missionários. Assim como Paulo sofrendo por conta do evangelho, né? Eles muitas vezes com questões, problemas financeiros, variação cambial, né? Alto do dólar, países muito fechados por conta da pandemia. Eu já estava numa live com o irmão
do projeto Tito, lá na Irlanda, e lá, assim, está abrindo um pouquinho mais agora, mas ele e a esposa descobriram que ela estava grávida assim, com muita boa vontade, muita alegria, mas a Irlanda você não estava podendo nem ir alguns quilômetros da sua casa sem poder voltar, né? Muito fechado. Então, de fato, acho que a gente precisa olhar com especial misericórdia, né, para aqueles que estão na ponta da lança, né? E não só missionários, né? Paulo vai dizer que Onesíforo deu ânimo para ele. E ore pelo seu pastor, ligue para o seu pastor, né? Como é bom, às vezes, nós que somos pastores, receber uma ligação de um membro, não para pedir socorro, né? Pedir ajuda, mas assim, pastor, como que o senhor está? Estou orando pelo senhor. Isso é muito bom, né? Então, que você seja um instrumento de Deus também no serviço àqueles que talvez a gente pensa, né, que são heróis ou que são grandes. Paulo estava precisando de ajuda, né? Então, às vezes a gente olha para esses grandes homens, não, eles são pó também, eles são fracos, né? Eles precisam de graça, de suporte, de oração, de apoio, de amizade, né? De cuidado. Chamado para nós também, né? Como ministros, para reconhecer que há lugar para o amparo, que tomar sobre si todo o encargo, esquecendo, por vezes, né, que não apenas somos sustentados pelo Cristo, como na comunhão dos santos, pela diversidade dos dons, lançando mão dos outros, dos nossos iguais. Gente, pastor precisa de amigos, pastor precisa dividir tarefas, delegar tarefas, se reanimar com aqueles que o Senhor lhes entregou para ser seus cooperadores, para servir nisso de amparo para os demais. Veja que Paulo não está só sendo aqui exemplo do grande pregador, do grande mestre, do grande tutor daquele que vence batalhas para com Timóteo. Não, ele está mostrando que no sofrimento ele encontra amparo nos seus para que Timóteo também o faça, dizendo que ele depende do Senhor para que Timóteo também dependa, para que ele agiu com coragem, sem covardia, para que Timóteo assim também o faça, porque isso é a qualidade da nossa vida na fé, como ministros da palavra de Deus, auxiliando uns aos outros, se sujeitando uns aos outros. Afinal, todos estamos sujeitos ao único que a glória é devida, a Jesus. Precisamos uns dos outros. E Timóteo é lembrado disso antes de todas as coisas. Nós devemos não nos envergonhar do Evangelho, sofrer pelo Evangelho, estar dispostos a servir a outros, né? Pela graça de Deus. Valeu, galera. Acabamos o capítulo 1. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso podcast. A gente tem procurado promover bom conteúdo para vocês. Inscrevam no nosso canal do YouTube, né? E é isso aí. Deus abençoe. Beleza, gente. Grande abraço. Até a próxima.